Boa tarde, pessoal. Atuadores lineares e rotativos. Bem, definição. O que são atuadores, né? São produtores de movimento a partir da transformação da energia pneumática ou hidráulica em energia mecânica. Podem ser acionados por fluidos hidráulicos ou pneumáticos e assim classificados. Atuadores lineares ou rotativos e giratórios. Seguindo em frente, o que é um atuador linear? Então, o dispositivo aqui aparece na imagem, né? Ele é composto por uma haste, um êmbolo, uma conexão dianteira e uma traseira. Geralmente, esse êmbolo será acionado ou por óleo hidráulico ou ar pneumático. Então, a gente tem a entrada simbolizada em vermelho, a saída em azul, e o avanço dele é o curso linear dele, composto por uma carcaça tubular, êmbolo com anéis de vetação, haste cilíndrica e tampas dianteira e traseira. Aqui, o atuador linear de ação dupla com avanço e retorno. Então, quando a conexão traseira é submetida à pressão, o óleo empurra o êmbolo para a direita, fazendo com que a haste se estenda, o que é o chamado avanço do atuador. Quando o óleo é acumulado na câmara dianteira, então será empurrado pelo êmbolo de volta ao tanque, ao ser pressurizada a câmara dianteira. O óleo empurrará o êmbolo para a esquerda, dando-se o chamado retorno do atuador. Ainda na questão atuador linear, o atuador hidráulico de ação simples é movimentado pela ação do óleo em um sentido apenas, podendo ser movimentado ao contrário por ação mecânica ou pela força da gravidade, até no caso dos cilindros verticais. Um atuador linear de ação simples, como visto abaixo, com avanço mecânico por mola e possui retorno por óleo hidráulico. No atuador vertical, a gravidade impera, como pode ser observado aqui. Cilíndricos, hidráulico e telescópicos. Então, possuem várias hastes montadas uma dentro da outra, visando oferecer um maior curso de trabalho em comparação aos cilindros padrões, que é o que a gente observa aqui, né? Uma haste aqui dentro da outra, né? Facilmente observável. Cilindro hidráulico telescópico, também da mesma maneira, muito utilizado em elevadores, empilhadeiras, carretas basculantes, guinchos, escadas telescópicas e etc. Então aqui o eixo realmente ele parece com um telescópio, né? Daí o nome. Cilindro hidráulico de haste dupla ou passante. Ele possui duas hastes, sendo uma de cada lado do êmbolo, permitindo acoplamento de cargas nas suas extremidades, né? Aqui um atuador linear, as áreas das coroas são iguais, o cilindro exerce forças iguais nos dois sentidos de movimento, então possui as mesmas dimensões de área nos dois sentidos de movimento, oferecendo força e velocidades iguais nas duas direções. Aqui um cilindro pneumático de ação simples, avanço pneumático e o retorno é por mola. Então, os cilindros pneumáticos de ação simples da figura anterior, né, são acionados por ar comprimido somente em um dos sentidos de movimento, portanto, trabalham pneumaticamente em uma direção apenas. O sentido oposto do movimento será obtido através de mola, mediante a ação de uma força externa ou pela ação da força de gravidade, limitado pelo comprimento da mola. Bastante utilizados em prensas, elevação, etc., podendo ser invertida a montagem da mola e sendo assim obtida uma aplicação de travamento comum em freios. Aqui um atuador esquemático de um atuador pneumático e retorno por mola, avanço por mola e retorno pneumático chamado three-stop. Aqui exemplo do atuador linear. Então na figura ao lado aí a gente percebe, tem esses cilindros de ação simples com elementos elásticos, né?
para reposição, que são membranas que permitem o movimento do retorno do eixo. A vedação é feita por material flexível, alojado em êmbolo metálico ou de material sintético. Aqui já vemos um cilindro pneumático de ação dupla em corte. Nesses os movimentos de avanço e retorno de ação dupla são produzidos pelo ar comprimido, podendo realizar trabalho nos dois sentidos de movimento pneumaticamente. Mais um exemplo, uma vista em corte. E o cilindro pneumático de ação dupla com haste passante. Nele, na figura, a gente observa que a haste passante em ambos os lados apresenta vantagens em relação aos convencionais, pois tem a mesma força de atuação nos dois sentidos, devido a áreas de pressão iguais. Aquela velha máxima, pressão é força sobre área, em ambos os lados, e admite uma ligeira carga lateral devido aos dois mancais existentes. Ok, então essa foi uma aplicação de atuadores, uma breve explicação. Obrigado.